Olá pessoal, aqui é o canal Nerdolândia. Hoje vou falar de Kamiatsu, que é um anime de comédia, fantasia claro, isekai, onde o nosso protagonista chamado Yukito tem um pai, que é um líder obcecado por um culto. Porém, ele é obrigado a participar de um ritual para essa deusa do culto chamada Mitama. Digo obrigado porque ele é realmente obrigado mesmo. Ele berra para o seu pai falando que isso é loucura e ele pode acabar morrendo. No entanto, seu pai apenas te dá um joinha e fala: isso é um ritual. E para que isso não aconteça com você, basta deixar o like e se inscrever no canal. E ao sentir que estava morrendo, toda sua vida medíocre passou pelos seus pensamentos, onde até seus colegas de escola o excluíam por saber que sua família era fanática. Onde ele pensa em como seria bom renascer em um mundo sem religião. E assim ele acorda de repente e vê uma garota com um livro na mão, que está fazendo alguns movimentos no mínimo duvidosos. E ele percebe que ela está tocando ele. Isso mesmo, ela está fazendo aquilo com o amigão dele. E ao perceber que ele acordou, ela se assusta e acaba por machucá-lo. E dá pra ver que esse anime é pura comédia. E ela promete atendê-lo, pois ela trabalha num restaurante ali do lado, até que ele se cure e coma tudo de graça. Nisso ela se apresenta como a Lural. Então Yukito fica feliz de estar no mundo de fantasia e pergunta para Lural onde que fica a guilda para que comece sua aventura. Porém, ao chegar ao local, ele descobre que é apenas um trabalho braçal comum, mas que ele não reclama porque está melhor do que na sua vida anterior. No entanto, Yukito conhece Clan e Roy, onde Roy o ameaça, falando que todas as mulheres da vila são dele, pois ele está com ciúme da relação de Yukito com a Lural, já que percebemos que ele é o famoso gado. E Clan, que é um cara legal, que pede uma ajuda com a adaga na mão. Contudo, a ilusão de Yukito de que iria enfrentar goblins vai para o ralo, quando na cena seguinte, Yukito tira cachos de uvas das árvores. Mas ao recolher, Yukito recolhe uvas demais, e quem fala que não tem como conservar essa quantidade de frutas. Então Yukito deu a ideia de que pode fazer algo interessante com o restante das uvas. E corta a cena para o restaurante onde todos já estão se embriagando com o vinho que Yukito fez. Onde Yukito fica com remorso por estar fazendo isso numa reencarnação e por achar que está sendo desperdício viver dessa forma. E quando ele estava trabalhando, do nada aparece uma criatura estranha. Aqui é onde o episódio destoa um pouco com esse 3D bizarro. E nisso Roy fala para deixar tudo com ele, de que ele pode resolver tudo sozinho. E Yukito fica animado em ver algo como magia ou poderes nesse mundo. Mas quando a criatura chega perto, Roy apenas pede para que Yukito corra. Desesperados e totalmente desapontado, Yukito apenas o julga com os olhos e xinga ele um pouco. E quando voltam para a vila, sua rotina de trabalho e bebedeira volta ao normal. E reflete, apesar de aquele mundo não ter magia como ele imaginava, Yukito se considerava feliz e até agradece a Deus. No entanto, a Lural pergunta a ele: o que é Deus? E ele se surpreende ao se lembrar de que seu pedido antes de morrer. E ao sair para tomar um ar,
Na manhã seguinte, ele se pergunta se esse mundo não tem religião. Onde estão as pessoas que morrem? Afinal, não tem cemitério. E o Kito se assusta quando vê a sombra de Alural e Roy no meio do mato. E Roy fala que tem um livro secreto que eles desejam muito ler. E o Kito pensa que se trata de um livro de magia ou algo do tipo. Porém, o que eles querem mesmo é um livro sobre sexo. Então eles vão para a capital, onde chegando lá, Roy explica que para Yukito que não para não falar com ninguém, pois ali a vila não é bem vista pelas pessoas da capital. E eles compram os livros sensuais. Afinal, naquele mundo é bem escasso. Mas na volta, Yukito se depara com uma multidão. E no centro havia algumas pessoas que seriam sacrificadas. Yukito fica muito abalado ao ver aquilo e ele é puxado pela Alural, que explica que nesse mundo tem uma, entre aspas, sistema de fim de vida. Esse sistema de fim de vida consiste em que se o país ordenar, você tem que tirar sua própria vida. Yukito fica transtornado, mas Roy acalma e ele fala que eles são especiais e que não precisa se preocupar, mas ao saírem dali, pode-se escutar murmurinhos de pessoas que não gostam deles, falando que eles poderiam ser os próximos. Quando anoitece e o Kito está para dormir, ele sente que está acompanhado, e a Alural sai debaixo do cobertor, querendo fazer alguns experimentos sensuais para animá-lo. Lógico que ele não aceita, pois é algo bem pervertido, onde ele acaba por ser amarrado de uma forma bem masoquista. Ela então se acalma e explica do porquê aquela vila ser tão diferente. E falou que ali era um campo de isolamento de pessoas diferentes e de que é por isso que ela gosta tanto dele, pois ele é de fora e não os trata diferente. E então ela percebe que ele está usando um colar e ele lembra que é um talismã da sua vida passada e que é a única coisa que restou do seu passado. E então ele dá esse colar de presente para ela, onde ela fica muito feliz com o presente. E quando acorda no dia seguinte, Yukito percebe que está tudo vazio. E ao sair, encontra Roy no chão, todo arrebentado. E ele fala para o Yukito que levaram as meninas, a Alural e sua irmã mais velha. E de que aquele lugar é considerado um lixão, onde coloca as pessoas que são consideradas divergentes. Então logo Yukito foi à capital para resgatar as garotas. Ao chegar lá, ele vai para cima dos guardas com tudo e vê que a irmã de Alural está morta. E Yukito fica inconformado e grita para os guardas perguntando do porquê que eles têm que matar eles. Então o líder dos guardas fala que eles têm que morrer porque eles são divergentes, que temem o fim da vida, e que eles são encarregados de dar o fim da vida. Nesse momento, o líder tira a espada e acerta Yukito com apenas um golpe. Onde eu pensei, já era, esse final de episódio é bem impactante. Então a Alural grita seu nome e é acertada pelas costas. Yukito no chão, totalmente ensanguentado e descrente do que estava acontecendo, apenas vê seu talismã do lado daquele sangue. E no último ato em que ele não acreditava no culto do seu pai, resolveu rezar no seu último suspiro. Então surge a deusa Mitama do culto que seu pai tanto venerava, que fica feliz por Yukito chamá-la pela primeira vez. E ela acaba com todos os guardas e salva o dia. Claro que Yukito e Alural sobreviveram,
mas não sei se a sua irmã vai estar viva no próximo episódio. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo do primeiro episódio de Kimetsu. O que achou desse episódio? Comenta aqui embaixo. E ajuda o canal aí com o seu like e inscrição. Não esquece de apertar o sininho para não perder o próximo vídeo. Valeu e falou!